Oi pessoal, bom dia! Bom dia para você que estava ligado na programação do SBT e agora chega para acompanhar as principais notícias do dia. É hora da gente fazer o que a gente sabe, jornalismo responsável, mas do nosso jeito, do jeito que você gosta, do jeito do SBT. Polícia prende o jovem de 27 anos de idade suspeito de fazer venda casada de sexo e drogas. Não é a Pamela Pantera não, gente, é outro caso. Segundo as investigações, ele oferecia cocaína e êxtase aos clientes ricos, além de vender outras substâncias para consumidores cativos no plano piloto. O jovem, suposto traficante, foi preso enquanto negociava cocaína escama de peixe, que é cara, né? Tem que ser cliente rico. Polícia do Distrito Federal prende em São Paulo integrantes de uma quadrilha que aplicavam em todo o DF, em outros estados também, o golpe do motoboy. Everton. Pois é, eles se passavam por integrantes de banco para poder enganar essas vítimas. No Lago Sul, um idoso de 77 anos acabou entregando cartão, celular, senha e outros dados. Resultado, perdeu R$70 mil. A gente vai trazer detalhes sobre tudo isso. Ministro da Saúde tem teste positivo para a Covid-19 e ficou em Nova York fazendo quarentena. A Anvisa recomenda que toda a delegação brasileira, incluindo o presidente Bolsonaro, permaneça em isolamento aqui em Brasília. Membro de uma facção criminosa foge do presídio de Águas Lindas de Goiás enquanto os refletores de luz da cadeia estavam desligados. Como assim, Tatuzinho? Pois é, malta. O fugitivo José Ozenildo, de 38 anos, cumpria pena aqui no presídio de segurança máxima de Águas Lindas desde 2011. Uma reclusão de 30 anos em regime fechado. Mas só que ele aproveitou que os refletores estavam desligados, pulou o portão do presídio e acabou fugindo. As forças de segurança estão atrás desse criminoso. Malta. Mas é na região onde o Lázaro fugiu também. Não vai ser fácil achar esse homem, não. E o redemoinho gigante em Vicente Pires, você viu? O vídeo circula nas redes sociais, é realmente assustador. Foi gravado por mãe e filho que assistiam ao fenômeno de dentro de um carro. Será que isso é comum na nossa região? A gente entende na edição de hoje do SBT Brasília, primeira edição, que já começou. Ontem, você que estava aqui com a gente acompanhou a entrevista que a gente fez com o meteorologista dizendo que vem chuva para o Distrito Federal até o fim dessa semana e que aqui no DF a primavera deve ser razoavelmente chuvosa. Agora, as chuvas esperadas em todo o Brasil para essa nova estação não serão suficientes para melhorar a situação dos reservatórios de água do Brasil. A previsão é do INMET. A faixa de terra exposta mostra o quanto a represa está abaixo da capacidade. O inverno com temperaturas altas contribuiu para o aumento do consumo de água. Tinha mais água, muito mais água. Choveu bem pouco, choveu pouco. A instabilidade no regime de chuvas nos últimos anos é a causa, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, da maior crise hídrica enfrentada pelo país nas últimas 9 décadas. Os reservatórios das usinas do Sudeste e Centro-Oeste, responsáveis pela geração de 70% da energia consumida no país, estão hoje abaixo de 18% da capacidade. E no ritmo atual, devem chegar a 10% em novembro. De acordo com os prognósticos apresentados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, esta situação não deve melhorar nos próximos meses. Isso porque, durante a primavera, a estação de transição que marca o fim do período de estiagem na maior parte do Brasil, a previsão é que o volume de chuva fique abaixo do normal na região sul e em partes dos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, áreas onde estão os maiores reservatórios e mananciais do país. O que eu posso falar é que o solo está muito seco em grande parte do Brasil, né, ainda, e que essas chuvas iniciais elas têm que ainda melhorar a qualidade do solo antes dessa água conseguir fazer com que os reservatórios voltem a encher. Em muitas cidades do interior de São Paulo, o racionamento já é uma realidade. Dos 7 grandes sistemas de captação mantidos pela Sabesp, a empresa de saneamento do estado, 4 estão com os níveis abaixo de 50%. Nas represas do Sistema Cantareira, manancial responsável pelo abastecimento de quase 9 milhões de pessoas na capital paulista e região metropolitana, o volume armazenado hoje é de pouco mais de 32%. A situação é melhor do que durante a crise de 2013 e 2014, quando foi preciso captar água do chamado volume morto.
Por isso, segundo o presidente da Sabesp, não há, por enquanto, risco de desabastecimento, mas a população precisa colaborar. Estamos fazendo o nosso trabalho, a infraestrutura, as interligações dos sistemas, mas a população precisa também nos ajudar, economizando água, usando a água racionalmente. Gente, isso não é só para período de seca, não. Isso agora é para a vida. A gente vive num mundo de escassez de recursos naturais. Economizar água, economizar energia elétrica, é algo que a gente tem que assimilar para o nosso comportamento. Estejamos nós num ano chuvoso ou num ano de seca. A realidade agora é essa. Bom, falando agora dos destaques policiais, a gente fala sobre a prisão de um rapaz de 27 anos. É garoto de programa ele, o que não é crime. Mas crime é o que a polícia diz que ele fazia, que era oferecer não só o programa de sexo, mas também vender junto drogas. A repórter Camila Castro tem as informações pra gente. Camila, como é que a polícia descobriu e chegou até esse homem? Olá, Felipe. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Pois é, Felipe, foi pelo menos um mês de investigação até a polícia chegar a Jean Ferreira Leal, de 27 anos. Segundo o delegado responsável por este caso, Jean, que é garoto de programa, comercializava drogas nos setores hoteleiros sul e norte aqui da capital federal. Além disso, ele vendia drogas em várias festas aqui de Brasília, viu? Ele ainda realizava uma espécie de venda casada, drogas e sexo para pessoas aí com poder aquisitivo alto. Jean foi preso em uma padaria da Asa Norte. Quando a polícia chegou ao local, Jean reagiu muito mal, até chegou a arremessar cadeiras aí da padaria contra os policiais civis. Olha só, na ocasião, Jean estava acompanhado de um outro jovem de 22 anos que também foi preso por tráfico de drogas. E olha só, gente, ainda segundo a polícia, Jean, que é garoto de programa, possui aí várias passagens, como tráfico de drogas, roubo, furtos, uma extensa ficha criminal, né, Felipe? Ô Camila, tá me lembrando um outro caso aqui, esse a gente noticiou bastante. Você de casa deve se lembrar, o caso da Pamela Pantera, que era uma jovem modelo, garota de programa também, e que foi acusada pela polícia de fazer essa venda casada de sexo e drogas. Ia atender clientes ricos aqui da capital e levava junto, segundo a polícia, entorpecentes para que os dois, ela e o cliente, usassem durante o programa. Como é que tá o caso dela, ô Camila? Ela tá em liberdade, tá presa? Qual que é a situação dessa mulher? Realmente lembra, né, Felipe? Bom, segundo o advogado de Pamela Pantera, o Fabrício Martins, ela está em liberdade desde que foi transferida do presídio de Cariacica, que fica no Espírito Santo, aqui para a capital federal, isso em setembro do ano passado. Na época, a Polícia Civil falou que ela ia usar a tornozeleira eletrônica, mas até o momento ela não está utilizando este equipamento. O advogado dela não deu mais detalhes sobre o caso. E para quem não lembra aí, a Flávia Tamayo, conhecida como Pamela Pantera, atriz, modelo e garota de programa, né? Ela foi presa em 2020, acusada de tráfico de drogas e também associação ao tráfico. Lembrando que ela deu uma entrevista ao SBT Brasília, também aí assumindo, né, que ela tinha vários clientes poderosos, como senadores, deputados federais e até membros do Poder Judiciário. Felipe, eu volto com você. Obrigado, Camila. Você falou que ela teve aqui, teve mesmo, mas quando ela teve aqui, ela estava de tornozeleira eletrônica, viu? A Justiça deve ter permitido a remoção agora, mas ela veio aqui monitorada. Obrigado, Camila, pelas informações. Por essa ninguém esperava, né? O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não voltou dos Estados Unidos com a comitiva brasileira, porque ele vai ter que ficar lá nos Estados Unidos em quarentena. Testou positivo para a doença, para a Covid-19. Patrícia Vasconcelos fala com a gente ao vivo, direto de Nova York. Uma surpresa nada boa, né, Patrícia? Você tem notícia pra gente de quais foram os últimos passos da comitiva brasileira aí nos Estados Unidos? E esse assunto foi destaque na imprensa internacional, né? Oi, Felipe. Oi para você, para todos que acompanham o SBT Brasília. Sim, foi destaque na imprensa internacional. O New York Times, por exemplo, lembrou que o ministro brasileiro compareceu ontem na Assembleia Geral da ONU. O Washington Post relembrou que ele também compareceu no encontro na segunda-feira entre Jair Bolsonaro e Boris Johnson, um fato também destacado pelo britânico The Independent, que também citou o aperto de mãos entre Marcelo Queiroga e Boris Johnson. E ontem o primeiro-ministro britânico se encontrou com Joe Biden.
Sobre a comitiva, Felipe, boa parte já voltou para Brasília, né? Chegou aí hoje pela manhã. Esta manhã eu estive no hotel onde a comitiva esteve hospedada e onde o ministro da Saúde cumpre quarentena, e por lá eu conversei com o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Carlos Alberto França, que cumpre até sexta-feira uma agenda de trabalho aqui em Nova York. Ele descreveu como muito positiva a reunião que ele teve ontem com o secretário de Estado, Antony Blinken. Disse que os dois países, Brasil e Estados Unidos, pretendem trabalhar conjuntamente para o desenvolvimento de energia limpa. Ele citou o hidrogênio verde e disse que ele e Blinken falaram também sobre imigração, citando aí a situação dos haitianos. Precisamos fazer algo pelo Haiti, disse o chanceler brasileiro. Felipe, a Assembleia Geral da ONU continua hoje, quarta-feira, com discursos de mais líderes mundiais e, por precaução, né, após essa confirmação de que o ministro da Saúde do Brasil está com Covid, a missão do Brasil na ONU, por precaução, decidiu cancelar a participação em loco presencial, né, dos diplomatas que ficam ali acompanhando os discursos. Essa foi a orientação repassada, pelo menos no dia de hoje, Felipe. Obrigado, Patrícia, pelas informações. Não sei se você teve contato muito próximo com a comitiva brasileira, mas também monitore a sua saúde, por gentileza. Obrigado, viu, pela participação com a gente. Bom trabalho para você. De volta a Brasília, o presidente Bolsonaro já está na capital e a gente fala com o André Anelli sobre esse assunto. Ô André, o presidente está bem de saúde, parece que a gente soube aqui de manhã cedo que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, pediu que a comitiva fique toda em isolamento. É com você. Oi, Malta. Muito bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro está bem de saúde. Nesse momento ele cumpre a quarentena aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial. O presidente veio para cá logo de manhã cedo, por volta das 7 horas, depois de desembarcar na base aérea aqui de Brasília, retornando dessa viagem que fez aos Estados Unidos para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. Como a gente já noticiou, um dos membros dessa comitiva, justamente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou positivo para a Covid-19. Como disse a Patrícia Vasconcelos, o ministro segue em isolamento lá mesmo nos Estados Unidos, enquanto o presidente Jair Bolsonaro, repetindo, está bem, está isolado aqui no Palácio da Alvorada. Vale destacar que o presidente veio direto aqui para o Palácio, não conversou com apoiadores como faz todos os dias, justamente cumprindo essa determinação da Anvisa, que na madrugada de ontem para hoje enviou um ofício à Casa Civil determinando que todos os membros da comitiva fiquem em quarentena. E não é só o presidente Jair Bolsonaro e também o infectado ministro Marcelo Queiroga, não. Essa determinação se estende a vários outros ministros, como Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Carlos Franco França, das Relações Exteriores, Joaquim Leite, do Meio Ambiente, Gilson Machado, do Turismo e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, além do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também já está cumprindo isolamento porque se encontrava junto à comitiva, assim como o filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Malta. Obrigado, André. Tomara que todos façam teste e que dê negativo para a Covid-19, né? Obrigado pelas informações. Governadores, políticos aliados e ambientalistas comentaram o discurso do presidente Bolsonaro durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Rede formada por quase 70 organizações de defesa do meio ambiente, o Observatório do Clima questionou os números apresentados pelo presidente. Bolsonaro disse que o Brasil reduziu o desmatamento em 32% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado. No levantamento da instituição, só nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro houve aumento de 56% no desmatamento da Amazônia. Para o Greenpeace, o presidente não reconhece a gravidade da crise ambiental. E diz que possuímos florestas intactas desde a colonização, descartando o processo desigual colonizador que ameaça até hoje o Brasil por meio da grilagem e do desmatamento da Amazônia.
Ao chegar ao Palácio do Planalto, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, evitou conversar com os jornalistas sobre a fala de Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas. Mourão é presidente do Conselho da Amazônia. No início do mês, ele levou embaixadores de 10 países para visitar a região da floresta que mais sofre com o desmatamento. Sobre o momento da economia brasileira, esta professora da Universidade de São Paulo avalia que o presidente não foi claro o suficiente para atrair investidores. Os países que têm algum interesse no Brasil, seja para fins de investimento ou para fins de importação ou exportação, vão fazer de conta que acreditam. Enquanto que os demais, que são mais pragmáticos e não têm interesses diretos no Brasil, duvidam que realmente seja a realidade. Os governadores rebateram as críticas do presidente às medidas restritivas adotadas por estados e municípios no combate à pandemia. Governadores e prefeitos do Brasil, seguimos a ciência e vamos seguir a ciência. E aqui não tivemos nenhuma dúvida. Com muita coragem e determinação, buscamos contribuir para salvar vidas. Em entrevista ao SBT News, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também defendeu as medidas nos estados. Ao querer atacar os governadores, atacou aquele público todo que estava lá, manchando mais um pouco a imagem já tão prejudicada do nosso país. Nas redes sociais, governistas elogiaram o presidente. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, disse que Bolsonaro mostrou o Brasil que o mundo não conhece, defensor da liberdade, do meio ambiente e dos brasileiros, e tratou com a mesma responsabilidade a pandemia e a economia. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, destacou pontos do discurso do presidente como a preservação ambiental, vacinação, auxílio emergencial e o crescimento da economia, que tem previsão de subir 5% neste ano. Já a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, uma das que mais defendem o governo federal, chamou a atenção para o trecho em que Bolsonaro disse que o Brasil mudou e que está há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O colega de partido, deputado Coronel Tadeu de São Paulo, seguiu o mesmo tom. O presidente Jair Bolsonaro fez um belíssimo discurso hoje na abertura da Assembleia Geral da ONU. Mostrou a verdade. O Brasil é o 4º país do mundo que mais vacina. Nós estamos cuidando ao mesmo tempo da economia e da saúde dos brasileiros. De volta ao DF, o governador Ibanez Rocha liberou em decreto publicado hoje de manhã a realização de shows aqui no Distrito Federal. O setor de eventos reclamava que era praticamente o único, que ainda estava proibido de operar. Assi Carvalho, presidente da Associação Brasileira de Promotores de Eventos, está com a gente ao vivo. Assi, muito obrigado, pela presença. Esse decreto traz uma série de regras, mas de toda forma acredito que vocês também considerem como um recomeço, para a indústria de vocês, para a indústria de eventos. Boa tarde. Muito boa tarde, Felipe. Com certeza o setor recebe com muito otimismo. Somos o único setor da economia que estava há 18 meses totalmente parado. Acreditamos que o GDF acerta em fazer justiça a esse setor e vamos tentar reverter para buscar novamente as empresas que se perderam e resguardar aqueles empregos que porventura se perderam para que possamos retomar de forma gradual e segura. Uma das determinações do decreto, assim que eu estava lendo hoje de manhã, é que o produtor do evento estabeleça espaços limitados, por exemplo, lounges, para que fiquem grupos de até 6 pessoas, essa sim com uma liberdade para se movimentar ali no espaço determinado, mas que não seria todo mundo junto. Você acha que o setor está pronto para implementar shows seguindo essa recomendação? Sim, Felipe. Na verdade, nós participamos ativamente de negociações com o governo. Esse protocolo faz parte de uma sequência de sugestões que foi apresentada por diversas entidades do setor, a nossa entidade e outras entidades do DF, e nós pedimos nada mais do que isonomia com os demais setores. Esse processo de 6 lugares já existe nos bares e restaurantes, teatros e cinemas, que são atividades irmãs. E nós já temos cases de sucesso que já ocorreram no DF, como por exemplo o Drive Show, que era um evento com essa mesma regra, e o Vibrar hoje, que ocorre em frente ao Nilson Nelson, que também é um evento com essa regra, ambos sem nenhum tipo de problema sanitário, seguindo todos os protocolos
que serviram inclusive de case para que a gente apresentasse para o governo essa proposta. Outra regra é a exigência do cartão de vacinação completo, quer dizer, se for uma marca de vacina que precisa de 2 doses, que a pessoa já tenha tomado as 2 doses, ou a dose única no caso da Janssen, e que se não tiver tomado vacina ou não tiver o cartão ainda para apresentar, um teste negativo de Covid-19. Isso para o público. Na parte dos trabalhadores, vai estar todo mundo testado e ou vacinado? Claro, né? Com certeza, faz parte do nosso protocolo um treinamento aos nossos colaboradores, uso de máscaras e face shield para aqueles que têm acesso direto ao público. Na parte da entrada, os ingressos são totalmente de forma eletrônica, álcool em gel espalhado pelo evento, sanitização de áreas e principalmente medição de temperatura de 2 em 2 horas, o que faz com que a gente ofereça segurança não somente ao público, mas também aos colaboradores que vão estar trabalhando novamente no setor de eventos. Vamos falar de uma coisa que preocupa todo mundo, que é emprego e renda. Qual que é o tamanho do setor de vocês aqui no Distrito Federal? Quando a gente fala aqui da retomada do funcionamento, a gente está tratando de salário, de emprego, de sustento de quantos trabalhadores, mais ou menos? Olha, Felipe, o setor de eventos é o único setor da economia que ele atinge 50 atividades econômicas diferentes. Quando se trata de um evento, a gente está tratando do segurança, do buffet, do brigadista, da portaria, do pessoal de limpeza, do técnico, da empresa de estrutura, de som, de gerador, dos garçons e por aí vai. Então nós estamos falando de mais de 8 mil empresas no Distrito Federal, que geram diretamente mais de 24 mil empregos e indiretamente mais de 300 mil empregos, justamente por esse efeito cascata que um evento ocasiona na sua realização. Então, é um setor importante, é um setor que no Brasil representa quase R$1 trilhão, 12% do PIB. No DF nós estamos falando aí de quase 1 bilhão de faturamento anual. Então, é um setor que estava invisível durante a pandemia e nós estamos muito felizes de sermos vistos e de podermos voltar a trabalhar como todos os demais setores, seguindo todos os protocolos sanitários, que nós acreditamos que os empresários estão preparados para implementar isso. A gente também torce, viu, Assi, para que a retomada seja segura para todo mundo. A gente ficou muito preocupado esse tempo todo com o setor de eventos, porque, de fato, todo mundo foi voltando a funcionar aos pouquinhos e o pessoal que trabalha com shows não. E quantas pessoas, né, não sobrevivem desse mercado? Só fiquei triste, porque lá no decreto está dizendo que a gente não vai poder chegar perto do artista. Quer dizer, se a Ivete Sangalo vier cantar em Brasília, eu não posso tirar foto com ela, isso me deixou triste. Muito obrigado pela presença, boa sorte na retomada para vocês, viu? Muito obrigado pela oportunidade. E estamos sempre à disposição. Obrigado, boa sorte. Ainda sobre a pandemia, agora falando de vacina, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento de 25 lotes da Coronavac, que somam mais de 12 milhões de doses. Os imunizantes já tinham sido interditados de forma cautelar no início do mês. De acordo com a Anvisa, a decisão foi tomada após a constatação de que os dados apresentados pelo laboratório não comprovam a realização do invase desses lotes em condições satisfatórias de boas práticas de fabricação. As doses suspensas foram importadas pelo Instituto Butantan do laboratório chinês Sinovac. Os imunizantes foram produzidos em uma fábrica não inspecionada e aprovada pela Anvisa. Em nota, o Butantan informou que o governo de São Paulo já havia determinado a substituição voluntária das doses interditadas. Dessa forma, não houve prejuízo para o calendário de vacinação estipulado pelo Ministério da Saúde. Outra informação, o Butantan informou também que as doses passaram por rigoroso controle de qualidade do Instituto e que não há risco de desvio de qualidade dos lotes. É preciso destacar que essa decisão é válida apenas para 25 lotes, é muito pouco. A vacina Coronavac continua autorizada no Brasil e pode ser aplicada normalmente. E logo mais, às 2 da tarde, começa o agendamento da dose de reforço da vacina para Covid-19 para pessoas imunossuprimidas. Atenção, agendamento a partir de 2 da tarde de hoje. A aplicação da terceira dose para quem tomou os imunizantes Coronavac, AstraZeneca, Pfizer ou da segunda dose para quem tomou a vacina da Janssen começa na próxima segunda-feira, dia 27. O cadastro deve ser feito no site vacina.saude.df.gov.br. O local de vacinação vai ser escolhido durante esse cadastro
cadastro que você faz lá no site, tá? Mas é preciso se atentar a um detalhe importante. A pessoa tem que ter completado a imunização há pelo menos 28 dias. A vacina a ser utilizada na dose de reforço dos imunossuprimidos deve ser preferencialmente a da Pfizer. Se não for possível, de modo alternativo, poderão ser utilizados os imunizantes da Janssen e da AstraZeneca. A previsão da Secretaria de Saúde é reforçar a vacinação de quase 13 mil pessoas no DF que se enquadram nesse público dos imunossuprimidos. Todas as informações também estão no Instagram do SBT Brasília. Não deixe de dar aquela conferida, é @SBT Brasília. Você vê, a gente tem falado tanto em vacina contra a Covid, mas tem uma outra vacina também muito importante que a gente tem que falar. É a vacina contra o HPV, que protege os nossos jovens de desenvolverem um câncer no futuro. A notícia melhor de todas, é de graça. É com a ajuda do celular, usando as redes sociais, que a Micheline chama a atenção para um assunto importante: o câncer de colo do útero. Arrume-se comigo super diferenciado para falar sobre o que causa o câncer do colo do útero. A digital influencer foi diagnosticada com a doença em 2017, já em estágio avançado. Nessa situação não teria como fazer cirurgia, né? Que poderia ter uma metástase e alguns outros problemas a mais. Então o que foi sugerido foi quimioterapia, radioterapia e braquiterapia. E assim eu fiz. A rotina de tratamentos foi compartilhada com os mais de 30 mil seguidores. Quando você descobre que a pessoa está com câncer, normalmente quando você vai ver, já passou o tempo, ela já apareceu careca, já fez quimioterapia. E eu resolvi enfrentar de outra forma, eu resolvi expor e falar, né? No entanto que eu falava assim, gente, hoje qual vai ser a maquiagem da quimioterapia, da 6ª quimioterapia do dia? Depois de um ano, veio a tão esperada notícia. Consegui a minha cura e estou hoje há 3 anos em remissão, fazendo todos os exames a cada 6 meses. O câncer de colo do útero é o segundo mais diagnosticado em mulheres no Brasil. E a principal causa é o HPV, um vírus sexualmente transmissível. Mais de 90% dos casos de câncer, por exemplo, do colo do útero, estão relacionados à infecção pelo HPV. Assim como câncer de ânus, câncer de pênis, câncer de vulva, vagina, também estão relacionados à infecção pelo HPV. E em qualquer tipo de relação sexual, não só uma relação com penetração, às vezes só com manipulação, com beijo, você pode contrair o HPV. Mas existem formas de prevenir a doença. A vacina é uma delas. Essa vacina ela já é utilizada em vários países do mundo, tem um bom perfil de segurança. O que a gente imagina, ela não dispensa o rastreamento pelo preventivo, né, pelo Papa Nicolau, mas ela é indicada em homens e mulheres. Desde 2013, meninas de 9 a 14 anos podem receber a vacina pelo SUS. Só que até junho deste ano, apenas 41% das jovens do DF estavam vacinadas. Em 2017, os meninos de 11 a 14 anos de idade foram incluídos nesse grupo. E até agora, só 24% estão completamente imunizados, bem longe da meta do Programa Nacional de Imunizações, que é de 80%. A vacina contra o HPV está disponível em todas as unidades básicas de saúde do DF. Meninas e meninos na faixa etária indicada podem procurar o ponto mais próximo de casa. Para completar a imunização, é preciso tomar as 2 doses, que devem ser aplicadas no intervalo de 6 meses. É sabido que no Brasil a iniciação sexual ela gira por volta dos 13 anos de idade. Então, assim, isso já é um fato, não é o fato de você vacinar o seu adolescente, o seu filho adolescente, que vai incentivar essa prática sexual precoce. Na rede privada, a vacina custa cerca de R$ 500 e pessoas de qualquer idade podem tomar, inclusive quem já teve HPV. Previna-se, se cuide, beijos, tchau! A gente precisa ir ao vivo agora para Águas Lindas de Goiás, falar com o repórter Paulo Vitor Tatuzinho, porque um presidiário de uma facção criminosa gigantesca no país fugiu lá do presídio da unidade prisional de Águas Lindas de Goiás, ali naquela região onde o Lázaro era procurado, vocês sabem, né? Então imagina, se esse homem está no meio da mata, não sei se acha com facilidade não. Tatu, como é que esse presidiário conseguiu escapar da cadeia? Boa tarde
tarde para você, a todos assistindo ao nosso querido SBT Brasília, primeira edição no DF e no entorno. Como você disse, Malta, nós estamos justamente aqui bem na frente, né? Aqui na parte dos fundos do Presídio de Segurança Máxima de Águas Lindas de Goiás, que inclusive, Malta, foi inaugurado em agosto do ano passado. Veio aí, né, para ser uma espécie de reforço na área de segurança pública para atender os presos do regime fechado. Esse presídio, como você disse, ele fica na divisa de Águas Lindas com Cocalzinho de Goiás. Inclusive, Cocalzinho, olha só, tá bem ali do lado, passando ali da parte daquela mamona, onde fica Girassol, o distrito onde Lázaro atormentou, né, os moradores durante 20 dias. Foi aqui, Malta, que nessa última madrugada de terça-feira, o preso, ele que estava preso no regime fechado, José Ozenildo Cabral Santos, de 38 anos, preso desde 2011, respondendo pelos crimes de homicídio e roubo qualificado, crimes que ele cometeu lá no estado da Paraíba e também aqui no estado de Goiás. Ou seja, ele pegou uma pena, uma reclusão de 30 anos no regime fechado. Ele estava cumprindo essa pena aqui no presídio. Veja só, a gente está nessa parte, na lateral aqui do presídio, que inclusive após ontem na madrugada, os agentes foram desligar os refletores, que aliás, Malta, são muitos refletores, tem várias guaritas aqui, tem todo um esquema de segurança, um aparato de segurança, com a cerca, com os refletores, com câmeras de segurança posicionadas no alto, tanto na parte dos refletores, bem como também das guaritas. Mesmo assim, após os agentes desligarem esses refletores na madrugada da terça-feira, esse preso, o José Ozenildo Cabral Santos, 38 anos, ele conseguiu pular um dos portões na parte dos fundos e acabou fugindo, segundo informações, as primeiras informações, em direção ali à região de Cocalzinho de Goiás. Ele entrou na mata e até agora ele não foi encontrado, Malta. Nós pedimos nota aí à administração, né, penitenciária do estado de Goiás, que inclusive é a DECAP, que segundo ela informou pra gente que abriu um procedimento administrativo para apurar o que de fato aconteceu nessa fuga. E se caso comprove que esse preso que fugiu, ele teve o apoio de algum funcionário interno aqui do Presídio de Segurança Máxima, sanções serão aplicadas a esses agentes. Lógico que tudo está sendo apurado, tudo está sendo acompanhado de perto pela Polícia Civil, inclusive todo o aparato das Forças de Segurança de Goiás que estão atrás desse preso, que segundo relatos, ele faz parte de uma facção criminosa perigosa que age em todo o Brasil. E relatos, há informações de que ele estava aqui desde 2011, cumprindo no outro presídio, né, o outro aqui de Águas Lindas, mas assim que foi inaugurado ano passado, ele acabou sendo transferido aqui para o Presídio de Segurança Máxima. Então, Malta, quem tiver informações da situação, né, desse foragido aí do presídio, o José Ozenildo Cabral Santos, pode discar o 190 da Polícia Militar aqui do estado de Goiás ou o 197 da Polícia Civil e passar informações, porque a polícia quer pôr as mãos novamente nesse fugitivo que está fugido aí, né? Fugiu desde a madrugada desta última terça-feira aqui desse presídio de segurança máxima. Malta. Tatuzinho, rapidinho uma pergunta. Fugiu de madrugada porque refletor de luz de madrugada eles apagaram. Por que desligou a luz de madrugada? Alguém te respondeu ou a gente não sabe por quê? Olha, Malta, nós tentamos apurar isso junto à DECAP, né, que é a Diretoria de Administração Penitenciária. Eles não souberam informar o porquê que esses refletores foram desligados na madrugada, sendo que é num horário que exige bastante, né, a questão de iluminação aqui. Como você pode ver, Malta, a gente mostrou, é um presídio que aparenta realmente ser de segurança máxima, né, com todo esse aparato, com as cercas, guaritas. Só guaritas aqui, Malta, para você ter uma base, são cerca de 9 guaritas no decorrer de toda a extensão desse presídio. A Secretaria de Administração Penitenciária de Goiás não soube explicar o porquê que esses refletores foram desligados justamente na hora em que o preso aproveitou, pulou o muro, pulou o portão e acabou fugindo para a mata. Malta. Obrigado, Tatu. É da vergonha. O presídio daquele ali, com aquela estrutura, você desliga a luz de madrugada, parece até combinado. Parece só, parece combinado. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Poder sentar um pouco pra descansar, nem que sejam 5 minutinhos, pra você ir ao banheiro, ou até tomar uma água, são necessidades básicas de todos nós, né? Toda hora você faz isso porque precisa. Mas muita gente não tem acesso. Motoboy, por exemplo, que entrega as coisas pra gente todos os dias, ainda mais na pandemia. Estão indo pra lá, pra cá o tempo todo.
eles ainda precisam de pontos de apoio, que agora as empresas privadas têm começado a oferecer. Há um ano, o Henrique divide a rotina entre o trabalho de frentista e motoboy. Durante as entregas, ele sempre enfrentou dificuldades, até mesmo para beber água. Pedia em comércio, pedia em posto de combustível para carregar celular, até mesmo para esquentar as marmitas no próprio restaurante. Era uma realidade bem difícil, né? Isso mudou há pouco mais de um mês. Agora, o motoboy usa esse ponto de apoio montado para entregadores e motoristas de aplicativos. Aqui, eles encontram filtro de água, geladeira e muito conforto. Já deu para descansar, já deu para estar usando a internet, carregar celular. Agora, com ponto de apoio, dá para ver que as coisas estão melhorando conforme o tempo. Ficar sentado em um puff como esse, com tomada, água, banheiro e um espaço para comer. Essa é uma realidade bem diferente da vivida hoje por muitos motoboys que descansam na sombra de uma árvore ou até mesmo sentados na calçada. A empresa surgiu para dar muito mais do que um espaço físico. Ela oferece dignidade a esses trabalhadores. Todos os motoboys são bem-vindos aqui no nosso ponto de apoio, tanto os entregadores que usam motos, como os entregadores que usam bicicletas, patinetes, todos eles são super bem-vindos aqui para poder usar da estrutura que a gente dispõe. O espaço criado pela startup fica no posto de combustível da quadra 414 Sul. Ele é o primeiro de 5 pontos de apoio que devem ser entregues até o final do ano. O espaço funciona de 10 da manhã às 8 da noite. A gente não priva a entrada de ninguém, o objetivo, pelo contrário, é que as pessoas venham mesmo, contem com o nosso banheiro. No banheiro a gente vai ter um banheiro específico para eles, eles têm todo um conforto, tem a água, tem o Wi-Fi. Utilizar essa sala de descanso aqui, principalmente durante a tarde, né, que é mais ou menos o horário quando a gente vê eles mais pela rua, é o horário que a gente mais vê-los aqui, todos os dias aqui com a gente. Segundo Jorge, a Trampay já conseguiu fazer parcerias com empresas de aplicativos para que eles contratem o ponto de apoio para os funcionários. É obrigação das empresas de logística fornecer lugar adequado de suporte em todas as regiões da cidade, como prevê a Lei Distrital 6.677 de 2020. Nós apresentamos um projeto de lei para punir os estabelecimentos comerciais que discriminarem entregadoras e entregadores de aplicativo. Nós temos diversos relatos e denúncias de maus tratos, estabelecimentos que não deixam sequer o entregador utilizar um banheiro ou uma área de descanso, sentar numa mesa no horário que não tem nenhum serviço sendo prestado pelo estabelecimento. Então, há muitos absurdos, além de discriminação, maus tratos diretos, xingamentos. Então, é preciso combater toda forma de discriminação. A falta de estrutura para a categoria gerou uma grande confusão em um shopping do Guará. O sócio de um restaurante se irritou porque o motoboy estaria carregando o celular e demorou para fazer a entrega da comida. O empresário chegou a ameaçar o entregador. Minha loja você não faz mais não, doutor. Minha loja você não fez aqui mais não. Se eu pedir para alguém te ver aqui, eu já vou destruir do iFood já. Beleza? Só isso que eu tenho para te falar. E tu não fica folgado não, beleza? Tu não folga não. Tu não tá na tua casa não, amigão. Eu tô nesse shopping tem 15 anos. Logo em seguida, o homem questiona o segurança do shopping sobre o motoboy poder carregar o celular. Isso aqui não pode acontecer não. Não tem condições não. 440 mil de aluguel, o motoboy sentar aqui e colocar para dentro do carregador? Não vou nem a pau. Não vou nem a pau. Depois da repercussão, os entregadores fizeram um protesto cobrando pontos de apoio. Agora, a solução do problema parece cada vez mais perto. O problema é urgente e a gente talvez está de cara do maior problema agora, talvez trabalhista do momento, né? Entre ligar plataformas digitais que não conversam as subjetividades, né? Que não conversam ali as minúcias, não tem as pessoas recebendo todos os dias. E a gente está falando de mais de 6 milhões de pessoas que são motoristas de aplicativo, motoboys do outro lado só no Brasil.
Então, a gente está falando de uma distância muito grande e precisa ter alguém para poder estar articulando isso. Os entregadores e entregadoras, apesar de não terem seus direitos trabalhistas reconhecidos, são colaboradores importantes desses estabelecimentos e precisam ser respeitados. O nome da empresa é Trampay. Vamos falar o nome de quem está fazendo coisa boa, né? A startup que, no meio do modelo do negócio, conseguiu implementar um lugar para os trabalhadores que fazem entregas poderem, gente, ter acesso a um banheiro, a uma mesa, uma cadeira para você sentar e descansar 5 minutinhos, né? Quem que não precisa disso? Isso é respeito. Parabéns para vocês. A CPI da pandemia ouviu ontem o ministro da Controladoria Geral da União, o Wagner Rosário. Mas, gente, teve bate-boca e confusão depois que o ministro chamou a senadora Simone Tebet de descontrolada. Foi uma sessão tensa e marcada por bate-bocas. O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, começou a ser ouvido como testemunha e deixou a comissão como investigado. Ele foi convocado para dar explicações sobre a suposta omissão da CGU em relação às irregularidades apontadas no contrato entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin por 1 bilhão e 600 milhões de reais. O ministro afirmou que o contrato não passou por auditoria da CGU. Esse contrato ele foi assinado no dia 25 de fevereiro, certo? Sem uma manifestação prévia da CGU. Cabe a nós identificar quem realmente fez esse documento. E isso está em andamento. O ministro também foi perguntado sobre o preço da dose de $15 a mais cara negociada pelo Brasil até aquele momento. Superfaturamento é um ato que acontece após o pagamento e o desembolso financeiro acima do valor de mercado. Esse caso ele não teve a contratação efetivamente, por óbvio, não houve pagamento. Não se concretizou, eu vou lhe dizer por que não se concretizou, ministro Wagner. Não se concretizou porque houve a operação falso negativo aqui, feita pelo Ministério Público, pela Polícia Civil do Distrito Federal. Uma operação local e assustou os criminosos. Durante a discussão, Wagner Rosário chamou a senadora Simone Tebet de descontrolada. A senhora está totalmente descontrolada, me atacando. Os senadores protestaram. Presidente, está pensando que está onde, rapaz? Moleque, pau mandado, descarado. Moleque. Uma coisa ele dizer que eu vou moleque de recado. Moleque? Que isso? Moleque? Você é moleque de recado, moleque. Eu vou suspender a sessão. Respeito e merece respeito. Eu não tenho respeito. Não vou responder o senhor e respeito a sua idade. Eles criam a quizumba, criam a palhaçada. É o circo. A sessão foi interrompida por 10 minutos. No momento em que nós mostramos as incongruências de tudo aquilo que estava sendo dito, ele não aguentou e, obviamente, que aí partiu para pronunciamentos ou para falas infelizes. Em meio a debates acalorados, durante o depoimento, o ministro Wagner Rosário confirmou irregularidades no contrato da Precisa Medicamentos para a compra da Covaxin e disse que possíveis penalidades estão sendo analisadas pela Controladoria Geral da União. 2 processos estão em andamento na CGU contra a empresa, mas não tem prazo para a conclusão. As últimas informações colhidas nas buscas e apreensões realizadas na sede da Precisa em São Paulo na semana passada farão parte das investigações. Em mais um desdobramento da CPI, a Polícia Federal cumpriu 15 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e mais 4 estados, no curso de denúncias de compra irregular de remédios de alto custo pelo Ministério da Saúde entre 2016 e 2018. Segundo as investigações, fraudes nas licitações provocaram um prejuízo de 20 milhões de reais e podem ter causado a morte de 14 pacientes. O deputado Ricardo Barros, que comandava o Ministério da Saúde no período das supostas fraudes, disse que nenhuma irregularidade será comprovada e que as compras foram legais. O parlamentar reforçou que o prazo de entrega dos medicamentos venceu após a saída dele do Ministério e que o caso não tem relação com as mortes citadas. Gente, sobre o bate-boca aí, em uma rede social, o ministro Wagner Rosário pediu desculpas à senadora Simone Tebet. Ele disse, abre aspas, no calor do debate somos agressivos inconscientemente, fecha aspas. E Wagner Rosário estendeu esse pedido de desculpa a todas as mulheres que se sentiram ofendidas. A gente vai ter que fazer um rápido intervalo, mas na volta do break, a imagem impressionante
do redemoinho que foi registrado lá em Vicente Pires. Olha aí na tela, vê se pode um negócio desse. Lembra um mini Katrina, né? Guardadas todas as proporções, pelo amor de Deus. Foi lá em Vicente Pires, foi a mãe e o filho que filmaram de dentro de um carro. E falando sobre a insegurança nossa de cada dia, a gente vai ver o caso do homem que simplesmente decidiu esfaquear a ex-companheira junto com o atual namorado. Foi lá no Jardim Botânico e o motivo desse crime é aquele que a gente sempre fala, né? Esse homem não aceitava o fim do relacionamento. O SBT Brasília, primeira edição, volta em instantes. Estamos de volta. Muito calor, muita seca, muita poeira e o resultado dessa combinação é a imagem que você vê agora, impressionante, gravada em Vicente Pires. Olha a coragem dessa família que registrou tudo. A gente é de vida louca, gente. Não faça isso em casa. Vou passar perto. Pedro, para. Pedro, a gente vai passar perto, Pedro. Deus, gente, vida louca. Deus, segura, Senhor. Pedro, filma, Pedro, filma. Não põe o braço pra fora, Pedro. Meu Deus, que coisa gente. A explicação para o fenômeno vem do Instituto de Meteorologia e tem a ver com algo que sabemos bem: o calor intenso e a seca severa. Como está muito quente, a temperatura do sol sobe demais. Aí as diferenças de calor e pressão acabam formando esses funis de vento, conhecidos como redemoinhos. Eles são mais comuns nessa época do ano, em dias de sol com poucas nuvens, e costumam durar segundos e até mesmo minutos, como neste flagrante. Áreas descampadas têm maiores chances de serem visitadas por essa coluna de poeira. Mas atenção, apesar de lindo, a orientação é ficar longe, pois a força de alguns redemoinhos podem causar prejuízos físicos e materiais. Felizmente para o Pedro, apenas momentos de susto e aventura. Coitado de Sangalo Poeira. Ai, meu Deus. Escuta, todo mundo fala aquele bordão na internet, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Tem gente que não quer, mas acaba caindo também. É golpe do WhatsApp, é golpe do Pix. Ninguém mais sabe, porque é tanto golpe que a gente fica até confuso, né? Agora a gente fala do golpe do motoboy. Já ouviu falar dele? A Polícia Civil do Distrito Federal conseguiu desarticular uma quadrilha que agia dando esse golpe principalmente em idosos. Um deles teve prejuízo de mais de R$70 mil. Morava ali no Lago Sul. O Everton Correia tem os detalhes pra gente. Everton, boa tarde pra você. Como é que esses bandidos agiam? Oi, Malta. A gente tem informação então que os criminosos envolvidos com isso aqui, eles tinham esse golpe, segundo a polícia, já circulavam por diferentes estados. Aqui no DF não foi diferente e eles passavam então deixando rastros. Os policiais da 10ª DP conseguiram identificar lá no Lago Sul, iniciaram a Operação Trapped. Entraram em contato então com a Polícia de São Paulo também, que iniciou a operação hoje com busca e apreensão para tentar identificar esses criminosos. Eles ligavam para esses idosos, escolhiam as vítimas a dedo. Aqui no Lago Sul ligaram para um idoso de 77 anos e conseguiram levar dele R$70 mil. Eles agem da seguinte forma: entram em contato primeiro, depois dizem que vai passar um motoboy. Eles acabam levando aí celular, acabam levando também cartão, eles conseguem ludibriar esses idosos. A gente tem imagem recebida de um circuito de segurança que mostra uma dessas pessoas, um desses criminosos passando no Lago Sul e já com o cartão em mãos, né, passando já, indo para outro endereço, e nesse outro endereço essa quadrilha consegue então fazer transações bancárias por meio de maquinetas, essas maquinetas de empresas de fachada. Então a polícia conseguiu identificar isso, está em parceria com a Polícia de São Paulo também, para também cumprir mandados de busca e apreensão. Hoje em São Paulo a gente também tem imagem do trabalho da polícia de lá, fazendo então buscas para tentar identificar esses criminosos, também achar pistas, mas até agora eles não foram presos. Mas o que a polícia fez? Passou dados, passou informações, fotos, nomes, para que a gente divulgasse aqui também. A gente vai divulgar então, a Polícia Civil também passou nomes e fotos dessas pessoas que já são consideradas procuradas. É o caso do Daniel Soares Sampaio, de 37 anos, da Jaqueline de Moura Félix da Silva, de 20 anos de idade, além do Elvis Viana Ribeiro, de 28 anos de idade, esses identificados como executores diretos do crime. O que importa a gente ressaltar aqui que não só a polícia do DF, mas a polícia de São Paulo estão nessa busca, nessa caçada por esses criminosos que só aqui no Lago Sul fizeram a vítima esse homem de 77 anos, levando mais de R$70 mil dele.
Volto contigo, Malta. Tomara que esses 70 mil reais não façam assim tanta falta para o senhor. Mas o que o senhor estava fazendo que não está assistindo o nosso jornal? Porque é a 10ª vez que a gente diz aqui na televisão que banco nenhum manda buscar seu celular e seu cartão de crédito em casa. Às vezes as pessoas hoje em dia, quando me encontram, falam assim, nossa, mas hoje eu quase não assisto TV, eu tenho me informado mais pela internet. Acho justo que você busque a sua informação pela internet, mas acaba que o algoritmo só entrega a notícia que você quer ler, o assunto que você quer ler. E aqui no jornal a gente também tem um cuidado de separar aquilo que você precisa saber. E você precisa saber. Tem uma quadrilha dando o golpe do motoboy. Como é que funciona? Ligam para a pessoa que eles já viram, que tem um cadastro bom do banco, que não deve nada para ninguém. Às vezes é servidor público, o salário está até disponível na internet. Fala, ó, seu cartão tá clonado, vou pedir pro meu motoboy buscar aí na sua casa. Isso não existe, gente. O máximo que o banco faz quando seu cartão tá com suspeita de ter sido clonado é pedir para você destruir o cartão, mas jamais vai buscar o seu cartão em casa. Vai lá, pega um cartão de um morador do Lago Sul, que para ter dado prejuízo de 70 mil reais tinha provavelmente 70 mil reais ou em saldo ou em limite no cartão de crédito e faz essa lambança. Então assiste aqui o jornal mais vezes, se informe pela internet mas esses avisos importantes nunca passam batido aqui na nossa edição. Obrigado, Everton, pelas informações. Agora, vou te pedir licença para a gente falar de um assunto e mostrar imagens que a gente não gosta, mas é importante mostrar porque o assunto é tão grave e recorrente que a gente tem que falar aqui para que sirva de alerta. Mais um homem que não aceita o fim de um relacionamento e comete um crime. História velha, né? Aconteceu de novo. Mais um homem que não entende que quem ama não mata, não machuca. Infelizmente, esse é um grande problema social hoje em dia. Diretor, coloca na tela, por gentileza, as imagens. A Polícia Civil conseguiu prender na noite de ontem o homem que está nesse carro branco, passando aí na tela, na imagem do circuito de segurança, que vocês estão vendo agora. No carro preto da frente que passou, estavam ex-mulher dele, uma senhora de 41 anos de idade, e o atual companheiro dela de 57. Segundo informações do delegado Ulisses Fernandes, da 30ª Delegacia, inconformado com o fim do relacionamento e sem aceitar que a ex partiu para outra, esse homem teve a coragem de estacionar o carro e friamente correr para esfaquear os dois, assim, no meio da rua, ali em pleno Jardim Botânico, sem mais nem menos. Por muito pouco, nós não estamos noticiando aqui hoje um feminicídio e um homicídio, porque felizmente as vítimas sobreviveram a esse ataque. As imagens que vocês estão vendo são do dia 29 de agosto, mas foram divulgadas agora porque o criminoso de 46 anos, quem deu as facadas, foi preso. Ainda segundo a polícia, a motivação do crime foram ciúmes. Ele seguiu o carro das vítimas, esfaqueou da maneira covarde que a gente está vendo aí na tela e depois fugiu. 2 dias depois, ele se apresentou à delegacia com um advogado e aí, pasmem, fugiu de novo. Só que agora a polícia conseguiu prendê-lo com uma ordem de prisão preventiva decretada pela Justiça. A gente espera que ele fique preso, né? Pague por esse crime e a gente deseja que as vítimas se recuperem desses momentos de pânico. E a todos os homens que estão vivendo o fim de um relacionamento traumático, entenda que a sua vida é mais importante. Porque esse aí, por exemplo, acabou com a vida dele, né? Agora vai ter que responder por uma tentativa de feminicídio, uma tentativa de homicídio, talvez fique décadas na cadeia, porque não aceitou que relacionamentos acabam mesmo. Quando um não quer, não tem como o relacionamento continuar. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios instaurou um inquérito para investigar suspeitas de irregularidades na Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF. O alvo da investigação será a solução de informática que gere o sistema de bilhetagem automática do transporte público do DF. A decisão foi do MPDFT, publicada no Diário Oficial de hoje. Em nota, a CEMOB informou que irá prestar os esclarecimentos solicitados pelo Ministério Público. Vamos fazer mais um intervalo rapidinho, eu preciso até beber água. A gente vai falar aqui sobre mais assuntos, outros destaques. A gente vai estar preparando outras reportagens e a gente traz para você depois do intervalo. Fique aí. O Distrito Federal registrou aumento nas autuações por uso de celular ao volante em 2021. Que para muitos de nós parece só uma olhadinha ofensiva, pode ter resultados muito sérios. É só uma olhadinha rápida e nada vai acontecer. Mas no volante, alguns segundos podem fazer toda a diferença e gerar graves acidentes. Vamos dar um exemplo. Se um motorista estiver dirigindo a 90 km por hora, em apenas 4 segundos, ele percorre 100 metros. Aí, se o condutor da frente frear bruscamente, provavelmente o distraído não vai conseguir parar a tempo.
O celular, querendo ou não, a gente perde um pouco a atenção no que está acontecendo, você perde essa visão periférica, assim, né? Então fica difícil realmente você reagir com a velocidade que precisa se acontece alguma coisa. Atendo o aparelho que ele já é ligado aqui no Bluetooth do som, então eu consigo falar a distância, mas eu consigo dirigir, né? Mas volta e meia assim, a gente dá uma olhada aqui. Eu já quase bati o carro por conta disso, de celular. E já recebi multa também. Esta advogada não teve a mesma sorte. Ela se envolveu em acidente por causa do uso do celular. Estava usando o celular caiu da minha mão, eu me descuidei, fui apanhar o celular e bati o carro em um outro veículo. A rápida olhada no aplicativo de mensagens ou a ligação considerada inofensiva já estão entre as 3 principais causas de acidentes de trânsito, ao lado do consumo de álcool e do excesso de velocidade. Dados do Departamento de Trânsito do DF revelam que de janeiro a junho deste ano foram registradas 44.255 autuações por uso do celular na direção. No mesmo período do ano passado, foram registradas 30.034 autuações pela combinação entre telefone e volante. Ou seja, neste ano foram registrados 14 mil casos a mais que no mesmo período do ano passado. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista que for pego dirigindo e segurando o celular comete infração gravíssima, com pagamento de multa de R$ 293 e leva 7 pontos na carteira. Também é proibido falar ao telefone usando fones de ouvido. A infração é média, com multa de R$ 130 e 4 pontos na habilitação. Usar o celular ao volante, você perde o foco, né? Esse olhar da via, e aí várias coisas podem acontecer. Você não percebeu o carro que parou na frente, um ciclista, o próprio pedestre que está entrando na faixa. Então, nesse minuto, que às vezes a pessoa tem aquele olhar rápido, né, para verificar, eu vou ver quem é que está na chamada, isso tudo vai gerar essa dispersão. Então, o grande alerta é que a pessoa realmente, quando estiver circulando, coloque esse celular no silencioso, né, e coloque mensagem. Hoje já tem várias dicas, né, e vários sistemas que informam que você está conduzindo, né, e por isso que você não vai atender. Esses valores têm pesado no bolso dos motoristas de aplicativo, que reclamam das constantes infrações que vêm recebendo enquanto trabalham. Eu tô chateado, tá aqui minha revolta. Eu fui notificado pelo DR em Taguatinga, dizendo que eu tava usando celular. Eu quero perguntar pro diretor do DR como é que eu vou trabalhar sem usar meu celular, velho. Se é minha ferramenta de trabalho. Eu passo por um agente do DR do Detran, toca uma corrida, eu aceito essa corrida, daí eu sou multado ao tocar no celular. Como que eu não vou tocar no celular se ele é a minha ferramenta de trabalho como motorista por aplicativos? Mas, segundo o Detran, a lei vale para todos. O diretor de Educação de Trânsito explica que o risco de atender uma corrida ou uma ligação é o mesmo. Então, por isso, não é possível flexibilizar para a categoria. A grande orientação é que realmente ele só acione, utilize esse celular na hora em que ele estiver parado. Então ele busque um ponto. Geralmente está circulando nas vias urbanas, geralmente tem uma área mais fácil para ele fazer a parada. O neurologista Carlos Uribe explica que dirigir é uma atividade complexa, pois o motorista precisa ter atenção em várias situações. E o risco dessa prática é mais grave do que imaginamos. Alguns pesquisadores já testaram essa capacidade de direção enquanto se utiliza um celular, né, de uma forma mais controlada, né, um experimento mais controlado. Seja usando o celular, escrevendo ou falando, e demonstraram que os resultados, né, da diminuição da nossa capacidade é similar sobre vários aspectos envolvidos na direção do veículo, em comparação, por exemplo, a dirigir sob efeito de álcool ou dirigir de olhos fechados durante alguns segundos numa via em alta velocidade. Ó, que coisa! Fechar o olho quando você está dirigindo em alta velocidade, a gente consegue imaginar o perigo que corre, né? Usar o celular, segundo a pesquisa, traz um risco parecido. Cuidado! O IBRAM, Instituto Brasília Ambiental, abre inscrições para castração de cães e gatos. Vamos ver. No total, são 5.000 vagas para pets, machos e fêmeas. As cirurgias serão realizadas de 1º de outubro a 26 de novembro nas clínicas Coração Peludinho, no Gama, Dr. Juso, em Samambaia, Pedadote, no Paranoá,
e Animais Hospital Veterinário em Ceilândia. As inscrições devem ser feitas nas clínicas nas seguintes datas e horários. No dia 23, pela manhã, a partir das 10 horas, são 1.069 vagas para cadelas. No mesmo dia, à tarde, a partir das 14 horas, são 1.129 vagas para cachorros. No dia 24, pela manhã, a partir das 10 horas, são 1.494 vagas para gatas. Também dia 24, à tarde, a partir das 2, são 1.308 vagas para gatos. Os resultados vão ser divulgados no dia 30 de setembro no site ibram.df.gov/castração de cães e gatos. Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail fauna@ibram.df.gov.br. Pessoal, deixa eu tirar um minutinho só aqui do jornal para mandar um abraço para o Wilson Rosa de Jesus e para toda a família que nos acompanham agora no Paranoá Park. No Paranoá mesmo. Ele me mandou uma mensagem muito carinhosa dizendo que a família toda nos acompanha aqui no SBT. A gente fica tão honrado com isso, né? Então, para Raquel, que é a esposa, para a filha Cecília, para a mãe dele, a Ana Mendes, o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência de sempre. Você tá achando que o jornal acabou? Não acabou não. Eu vou fazer um rápido intervalo. E se você quiser um abraço aqui também ao vivo, vai lá em @FelipeMaltaTV no Instagram, que no final do jornal eu vou ter mais uns 30 segundinhos para mandar mais um alô. Então fica, que a gente tá indo todo dia até 1h da tarde. O SBT Brasília, primeira edição, volta já. Estamos de volta agora mostrando para você como é que tá o tempo nesse momento. O dia segue quente e seco. Mas nós vamos cobrar dos meteorologistas lá do IMED. Prometeram chuva para amanhã, hein? Se não cair chuva, a gente vai fazer eles choverem de qualquer jeito. A temperatura agora está em 34 graus e a umidade relativa do ar está em 14%. Pessoal, aquela névoa seca que você vê ao fundo no horizonte, que é um céu mais cinza, são as substâncias, né, nocivas. É poeira, fuligem, poluição. O sol fica vermelho no pôr do sol, é lindo, mas mostra que o ar está muito perigoso para a nossa saúde. O que nós podemos fazer? Beber bastante água e se cuidar. E agora é hora de futebol. Começaram as semifinais da Conmebol Libertadores aqui na tela do SBT. Jogando em São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro empataram sem gol. Destaque para o pênalti perdido do Galo. Hulk acertou a trave. Os detalhes com o repórter André Galvão. Tudo zerado aqui no Allianz Parque, na primeira partida da semifinal entre Palmeiras e Atlético Mineiro. As duas equipes não saíram do 0-0, com direito a um pênalti perdido pelo Galo ainda na primeira etapa. Veja como foram os melhores momentos na voz de Théo José. Partiu! É semifinal de Libertadores da América. É Palmeiras e Galo para você. Olha só a chegada do Galo, a batida para fora. Chegou e chegou com perigo, hein? E quando chega com esse perigo, você viu o Guilherme Arana dominando, batendo, eu repito, vive uma fase excepcional. Grande jogo, você vai curtindo aqui no SBT. Vai chegando o Rony, ele gira, bate pro gol e essa bola vai para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Galo. Se quiser tem o Júnior Alonso, prefere o toque mais à frente com o Hulk. Já deu a opção lá do outro lado, que ótima bola, olha o Diego Costa pelo meio. Pênalti! O pênalti está marcado. Autorizado o Hulk. Vai pra bola, o Hulk correu, bateu na trave! Perdeu! Na trave o Hulk! Arremesso lateral. A movimentação do Rony, também do Luiz Adriano. O toque de cabeça, essa bola vai pela linha de fundo. Vai pra bola, o Hulk encheu o pé! Que pancada! Agora fica assim para a decisão da vaga na próxima terça-feira no Mineirão. Lembrando que para a partida da próxima terça-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte liberou a presença de público, pelo menos 30% da capacidade do estádio do Mineirão. SBT, 40 anos, sempre com você. Valeu, André. Pessoal, no episódio de hoje, os exterminadores do além terão que lidar com problemas de cunho legal enquanto combatem as forças do mal. Até rimou. Vamos ver um trechinho. É tudo encenação, eles não podem tocar um dedo na gente.
Nossos heróis estão em cana. Foram vocês que fizeram isso. Como que a gente faz isso? A gente tá preso desde a hora que chegou. E terão que enfrentar uns zumbis da pesada. E só mata com tiro na cabeça. Tira! A coisa vai ficar feia. Presta atenção que essa aula é de graça. Exterminadores do Além contra a Bruma Assassina. Hoje, após o de noite. Mas esse é o tipo de coisa que eu nunca vou esquecer. Aqui, no SBT. Promessa é dívida. Thalita Yasmin Almeida, que está com a mãe Vileide e com a filha Yasmin, agora em Ceilândia, às 3 assistindo a gente. Um beijo, obrigado pela audiência, pela companhia. Vão beber água, bom almoço para vocês. Eu tô terminando, vou almoçar também. Obrigado pela audiência. 7h20 da noite, SBT Brasília, segunda edição com Viviane Costa. E amanhã a gente volta a se ver 15 para meio-dia aqui no SBT Brasília, primeira edição. Até amanhã. Tchau.